Então, voltando, né? Como a gente já falou aqui, que eu não estava gravando, tive que sair para gravar. A resposta correta é E tem um menino, espera aí, esqueci o nome do menino. Renan, Maurício. Maurício, Maurício. É. Ele falou que ele não vai poder assistir a aula. que está estudando, que está trabalhando. Eu creio que ele não deu motivo, não. Cadê, gente? Ah, aqui. É Maurício mesmo. Não conseguiria assistir agora a aula. É importante que depois, né, estou gravando isso também, que ele veja, né, no Depois assiste YouTube. depois. É, Gente, alguém tem notícia daquele moço que estava doente? Carlos? Verdade, O Carlos nunca mais entrou. verdade. Tentar encontrar depois, entrar em contato com o Carlos também. Que ele é de dia diferente, né? Ele é de quinta-feira no, no Copador. E aí eu nunca encontro com ele, porque eu sou de sábado e segunda no Copador. Eu até queria falar com ele, que eu queria saber a notícia do doutor Carlos Henrique, que é do Quinta Uhum. Dó. Eu também não conheço, não sei. É um excelente cirurgião que infelizmente está com um tumor que eu não sei aonde. Uhum. Enfim, a gente lida com doença até de conhecidos nossos. Mas ele é um excelente profissional. Vamos lá. Então, como vocês já disseram, realmente essa imagem evidencia aqui cálculos, né, litíase, onde a gente pode aqui ver tanto aqui, ó, no sistema caliciano, quanto já ver aqui já descendo o ureter, tá? Então, não ficar em dúvidas se é um rim, né, Vargor? Se é um rim ou se é um pulmão, vê o formato, ó, parece uma linguiça toscana, linguiça de churrasco, tá? Um feijão. Ou um feijão, tá? Essa É fome, Paulo? pior que não, já jantei, é porque não, deixa pra lá, deixa eu explicar, vou explicar não. Mas parece, de verdade. Literalmente, eu já vi peça e realmente parece, tá? Na faculdade eu vi peça, já fui a várias aulas também práticas, então parece. E aí a gente vai ver aqui esse formato aqui, ó. Esse formato é bem específico de urrim, tá bom? E aqui nessa imagem aqui, onde a gente já disse que é a certa, a gente pode olhar bem tranquilamente aqui, ó, que aqui o ureter está dilatado, está bem maior do que o lado esquerdo, tá? E a gente pode ver também aqui uma obstrução à direita na junção ureterovesical, tá? Tá em inglês, entendeu? Eu até pensei, poxa, vou acabar colocando a resposta para eles, mas tinha que também é, lembrar que em inglês em inglês a gente também consegue algumas respostas e que não importa o país em que você esteja, você também vai trabalhar com isso. E inclusive, se você reparar, tá? Que eu peguei, falei para vocês que a gente aqui no Brasil não utiliza certas palavras e você pode falar assim, nossa, o professor viu que tem uma obstrução, tá? À direita, right, à direita, na junção ureterovesical, tá? Isso é porque eu já conheço a sigla JUV, só que ela fica ao contrário porque ela está em inglês, né?
E aqui, se você reparar, tá stone. Vocês estão lendo aqui stone aqui? Sabe o que é stone? É pedra. É rocha. Então, da mesma forma que a gente tenta aqui ficar todo pomposo falando dos termos técnicos aqui, não, stone. Lá eles chamam pedra normalmente. Tá? Eles não têm nenhum problema de chamar de pedra. Brasileiro é que é metido. Eu marquei essa charada aí justamente porque estava escrito ali em cima. É? Você botou Uro barra, né? Aham. Tá escrito lá em cima. Boa. Eu acertei essa 11. Bem, Perfeito. a 12 foi já. A Eu tinha 10 eu dado errei. na aula, Ah, meu Deus. tinha dado na aula anterior. Ficou bem recente então, né? Ficou Verdade. muito recente. Verdade. Aqui você pode olhar aqui, está entrando head first, ou seja, cabeça primeiro. Então não pode ser, né? A gente já falou que as feições do paciente precisam estar visíveis para quem está operando o aparelho, para saber se o paciente teve alguma reação, tá? E falando em angiotomografia, o que com certeza vai acontecer numa angiotomografia é a utilização de uma substância chamada iodo, né? Não é um radiofármaco, né? Porque eu estou com radiofármaco na cabeça por causa de medicina nuclear. Mas é uma substância que a gente utiliza para a gente poder percorrer o corpo desse paciente e saber exatamente por onde passa aquele sangue, se tem alguma obstrução, seja arterial, seja venosa, se alguém está utilizando muito sangue no seu corpo, né? O que a gente não quer, porque se tiver alguma parte do seu corpo usando muito seu sangue para se desenvolver, possivelmente ele está competindo com a sua vida, possivelmente é neoplasia, tá? Enfim, a gente utiliza muito o contraste na veia, no sistema circulatório. E aí, essa aqui que está entrando de cabeça, porque a gente precisa ter o olhar nas feições do paciente, se o paciente está bem ou não, a gente vai ver, né? Vou até dar um zoom aqui para vocês verem por quê. É a letra D? A resposta é a letra D. Acertei! Eu tinha dado numa aula anterior essa. Essa daí foi a sobremesa. Acertei! Essa é aqui, ó, entrando de cabeça, o paciente vai ficar muito lá para dentro, a gente não vai ter como acompanhar as reações do paciente. Fora que a bomba injetora vai ficar lá atrás do gantry, né? Então é importante que a gente tenha tudo na frente do gantry, ok? E aí a gente vem aqui, essa aqui claramente está entrando de cabeça, está mostrando a cabeça do paciente entrando no gantry. Isso aqui é um gantry. Aí fica entre a A e a D. Aí você se pergunta, o que diferencia a A e a D? E aí, Margot? E aí? E aí, galera? O que diferencia a A e a D? Posição dos braços? Exatamente. Os braços ao lado do corpo, eles provocam o quê? Para poder melhor visualização. Não é isso. Não entendi. Fala de novo. Para poder a posição, poder estar com o braço para poder dar melhor visualização. Sim, mas se o braço estiver ao lado do corpo, o que acontece? Você não visualiza a parte que você quer mais interna. Você até visualiza, mas tem um prejuízo, que a gente chama de... O que foi?
a imagem fica sobreposta. Não, essas coisas de sobreposição é do raio-x que a gente tem uma dimensão só. Faz sentido o que você falou, mas... Opa, peraí, você falou agora. Fala aí de novo. Ruído? Isso, a gente chama de artefato da imagem. Artefato de ossos longos. Ah, tá. Ok? Uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os artefatos. Professor, às vezes o senhor não sabe que é a Flávia que tá falando, porque tá no nome do Juan, é meu filho, mas é Flávia. Quando tá Juan, Juan é Flávia. É, porque no meu telefone dá para baixar mais nada, porque eu já tenho outras aulas de lá online. Aí a sua só consegui baixar no dele, aí eu assisto a sua só no dele. Perfeito. Você me pegou, Flávio, você descobriu. Eu fico assim, fica na ponta da língua Juan, porque tá escrito Juan, né? É. E aí eu calo, meu Mas é Deus. Flávia. Aham. Como é que é? Vou pegar outra aula aqui, porque eu não tô achando os artefatos. De repente tá em outra aula. Tentando achar um ruído bem específico de ossos longos ao lado do corpo, para que vocês lembrem como é que é. Eu sei que eu já falei, mas é legal a gente também recordar, usar, né? Como a Flávia falou aí, de recordar e conceituar. Né, Flávia? Flávia. Isso, Juan Flávia, Flávia Juan. É bom. Ai, ai. Parece pouca coisa que a gente falou, né? Mas já mostrou coisa pra caramba, né? Ele fala que ele deixa de jogar o Free Fire dele para me emprestar o celular. Ai, ai. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue corrigir o nosso artefato. Isso aqui é um depois-som, né? Onde você tem uma baixa exposição, você está vendo aqui de 60 MA. A gente, para poder melhorar a resolução, teve que aumentar para 440, né? Mas vai ficar um artefato exatamente assim, tá? O ruído vai aumentar muito, entendeu? Então, uma forma de a gente melhorar esse ruído de pós-som, né, causado por causa de baixa MS, né, a gente vai ter que aumentar. E principalmente porque o raio, quando vai passando, ele ainda vai tendo vários ossos, como radiuna e húmero, que ele vai sofrendo desvios, tá? Que eles não sofreria se ele estivesse só atravessando um abdômen, ok? Isso aqui a gente conhece muito como artefato de ossos longos também, entendeu? Onde a gente teria também como corrigir, só colocar mais MAS, tá? A gente tem que estar realmente bem preparado, já ter um olho mais treinadinho, para a gente ver que existe uma lesão aqui. Não tá aparecendo imagem pra gente, não. Nossa, eu tô aqui falando, acreditando, perdão.
Ah, não. Melhorou? Voltou? Agora sim. Eu tava lá que nem uma maluca procurando a página. Ai, meu Deus do céu. Eu sou maluco. Eu tô aqui achando e tô mostrando para vocês. Enfim, isso aqui é um artefato, por exemplo, de ossos longos também, que a gente só vai conseguir compensar com a quantidade de MAS, tá? Conseguir melhorar com a quantidade de MAS. Às vezes não é nem por causa dos ossos longos na região dos membros superiores, na verdade, ao lado do corpo. Os próprios ossos longos do fêmur, né, dos dois fêmures, eles também provocam um artefato mesmo estando dentro da coxa, entendeu? Então a gente precisa compensar a qualidade da imagem, né, colocando mais MAS. Aí você pode me perguntar, poxa, mas não faz parte, não é já da coxa? Mas se eu te falar, por exemplo, que a gente tem aqui uma lesão, né? Vocês vão precisar ver com muito melhor, com um contraste e tal. Então você vai realmente precisar do aumento do MAS, tá? Vamos dizer que o médico ele já tinha conseguido melhorar, identificar, o médico radiologista já tinha conseguido identificar que existia uma lesão ali. E que aquela lesão ele precisa saber se está recebendo sangue para poder desenvolver ou não, tá? Para saber se é uma lesão neoplásica ou não. E aí você vai pegar e vai, na segunda fase em que você vai fazer o contraste, você vai aumentar esse MAS para poder diminuir o ruído. Você vai ver de maneira gritante a quantidade de radiação sendo diminuída. A quantidade de radiação, perdão, a quantidade de ruídos sendo diminuída. Olha aqui, por exemplo, um com 20 MAS, um com 40 MAS, com 130 MAS, com a definição de cada estrutura é muito melhor. Ok? Enfim, a gente consegue compensar os ruídos quando a gente vai compensar os ruídos quando eles são necessários ou como são coisas que a gente não tem como evitar. Agora, nesse caso aqui da letra A, tá todo mundo vendo a prova de novo? Tá todo mundo vendo a prova de novo? Então, quando você tem aqui a letra A, em que o braço está para baixo e ele poderia colocar o braço para cima, você vai ter um artefato completamente desnecessário que vai prejudicar o exame, ok? Principalmente para poder ver uma área com tecido muscular, né? Que o miocárdio é um músculo, em que precisava de tanta definição para poder você ver, você não ter artefatos que prejudiquem a observação da visualização do miocárdio, entendeu? E das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Dúvidas, galera? Beleza. Essa aí ficou alguma dúvida? Que plano é esse? Eu boto um textinho bonitinho, mas eu vejo, fica bem claro para você. A maioria das imagens em bolinha, né, exceto no pé, né, são imagens axiais, ok?
Aqui na 14, a gente tem aqui Professor, desculpa, eu não peguei a 13. A 13, qual a resposta? Tá. Só um segundo. Ah, achei quem tava com esse barulho. Um barulho tava prejudicando. Vamos lá. A 13, a gente tem essa imagem aqui e a gente precisa saber se é um corte oblíquo, se ele é um plano médio sagital, se ele é um corte coronal ou se ele é uma segmentação hepática ou se ele é um plano axial. Corte oblíquo, tá? É como se você tivesse um corte que não é nem axial, nem coronal, nem sagital, tá? E aí a gente vai identificar qual corte a gente está fazendo. Não, ele não é um corte oblíquo, tá? Ele é um corte que divide o corpo entre superior e inferior, tá? Ele já está falando aqui que está mostrando o arco aórtico. Então ele vai dividir o corpo em superior e inferior. Plano médio sagital. Como a gente lembra, sagital divide de direita e esquerda, tá? Também não é. Não divide entre direita e esquerda. Corte coronal, tá? Que divide entre anterior e posterior. Também não é. Segmentação hepática. Isso aí é um nome de pós-processamento em que a gente faz uns exames específicos para abdômen, específico com exames com diagnósticos específicos para o fígado, e aí a gente consegue ver os diversos cortes que um fígado pode ter, tá? Aí a gente tem, por último, o plano axial, que divide entre superior e inferior, tá? E esse corte é um corte aqui, entendeu? E divide entre superior e inferior. A resposta certa é a letra E? A resposta certa é a letra E. Eu errei. Essa eu não entendi. Eu sabia que era o plano axial, mas eu coloquei A, que não tem nada a ver, cara. Eu errei essa daí também. Eu acho que na hora de passar a limpo, se eu errei essa, eu devo ter trocado toda a letra, o final das letras. Eu acho que eu errei, sabe quando, professor? Porque eu acho que eu coloquei essa plano axial. Uhum. Quando o senhor colocou uma repetida e foi diminuindo as questões. Uhum. Isso confundia um pouco. Aí a gente já estava, acho que já quase terminando a prova, já tipo para poder mandar. Isso confundia um pouco a cabeça da galera. Eu percebi bem. Algumas pessoas pularam, né, a letra, outras pessoas colocaram os novos números. Foi difícil corrigir, de verdade. Eu deixei normal, eu respondi e mandei, não mudei nada não. Beleza, mas você pegou o segundo arquivo? Você pegou o segundo arquivo? Não. Porque eu mandei um segundo arquivo excluindo... Eu tinha que ter feito isso, ter mandado repetido, entendeu? Que eu acho que eu fiz pelo primeiro, que eu imprimi cedo. Aham. Vocês estão em que número corrigindo? Porque quando você corrigiu, que tirou aquela questão que estava igual, que era 13 a 18, se não me engano, aí tipo, que mudou de ordem. Isso, aí foi essa aí. confusão. Aí Isso eu aí. até botei lá no grupo, que era para prestar atenção, porque estava confuso. Se não prestasse atenção, ia marcar errado. Eu tive que refazer tudo de novo por causa disso. E como já estava quase em cima da hora já, eu tive que voltar tudo, acho que eu me embolei nesse período. Essa aí eu enrolei também, porque eu sei que é o plano axial. E agora eu estou vendo que aqui eu marcado errado. É, verdade.
Respira fundo. A culpa Vamos é do continuar. professor, a culpa é dele. A culpa é dele. Sabia? Olha só. Você tá em que número? Agora a gente vai para o número 14. Tá. Numa análise de uma tomografia de crânio de janela de parênquima cerebral, tá? Como aqui está abaixo, o ROI revelou um número de TC de mais 60. Eu fui muito específico, nem oscilei, não botei 57, não botei 65, 64, botei mais 60, que é muito específico e é muito caracterizado. Tá? Correlacionado com a escala de HU, qual opção abaixo pode ser a lesão? Exatamente, só pode ser um AVE hemorrágico. Tá? Você poderia até dizer, se eu colocasse outra coisa que levasse sangue, né, que também fosse de sangue, talvez poderia confundir, mas eu botei só AVE hemorrágico para não confundir. Pneumoencéfalo é a mesma coisa que ar dentro da cavidade craniana, dentro da caixa craniana. AVE isquêmico, né, que é a falta de oxigenação, vai ficar escura a área, não vai ficar com esse branco aí de sangue. E tromboembolia pulmonar, não tem nenhum pulmão aí para poder a gente dizer que é tromboembolia pulmonar, ok? Dúvidas, galera? Não, só tristeza. Vamos lá. Professor, agora bagunçou tudo, tá vendo? Minhas Só respostas tristeza, que essa daí Agora eu tá errei tudo também. A trocado. 15 eu acertei. A 15 eu errei. A 15 eu acertei, na graça do Senhor. Eu acho que eu acertei também aqui. Ainda não lembro se foi C ou D. Não, acho que foi a C também. Vamos lá. Isso aqui Pode é passar da... só a 13 rapidinho? Só voltar para eu ver qual é a pergunta. Essa aqui é a 13. Aí a resposta. Resposta é... Na 15, a gente tem aqui, né, um concurso da FUNRIO, tá, de 2014. Estou pegando nada muito antigo, 2014, que fala exatamente sobre o coeficiente de atenuação, né? É para vocês verem como aquilo que vocês aprendem é cobrado em prova. Aí, se a sua meta é concurso, ser funcionária pública, então estuda para a prova. Então, a escala de Hounsfield, que vai de mais 1000 a menos 1000, é relacionada com tecido, tá? Ela é o quê? Coeficiente linear de atenuação. Ou seja, é o quanto cada tecido ele vai atenuar a radiação, ele vai embarrear, vai absorver a radiação quando ela passa. Ao inserirmos um ROI em um tecido de uma imagem, obtivemos a resposta de 880. Essa eu nem dei exatamente 1000 para poder você pensar um pouquinho, mas é bem alto, não é 60, não é 0, okay? E nem é menos 1000. Então as suas possibilidades são água é 0, tá? Água destilada, só H2O, é 0. É pele? Pele é tecido mole, entendeu? Então vai estar em torno de, no máximo, entre 0 e, sei lá, e 300, entendeu? Assim, gritando muito. Lógico que não, porque a pele é muito pouco denso, tá? Lesão hipodensa hepática. Se a hipodensa é pouco densa, não pode ter um ROI de 880 HU, que é bem alto, é quase lá no 1000,
estão quase lá no 1000, é muito denso, tá? E é sangue. Sangue você já sabe exatamente que está em torno de 60 HU. Então, só pode ser osso, tá? Que é o mais próximo, que está em torno de 880, 900, 700 até 1000. Tá? Alguma dúvida, galera? Vou entender como não tive dúvida. Quando falamos na tomografia computadorizada de radioproteção, o uso da radiação do radiodiagnóstico é pré-definido, limitado e otimizado, justificando os princípios da Comissão Internacional de Radioproteção. E é submetido à Anvisa. Falei isso tudo. Só para perguntar para você, qual é a radiação utilizada na radiologia? O pessoal aprendeu a usar o chat, legal. Então, a gente tem aqui radiação X, não é radiação gama, não é radiação Z, nem gama, é a radiação X. É nesta modalidade, tá? Eu sei que existem outras modalidades na radiologia, mas na tomografia computadorizada, aí é raio-x. Na sua prova, Margot? Eu não tinha essa opção. A minha opção mas não tinha um X. Só tinha um X. Eu botei certa porque eu pensei, pô, radiação X já é X porque não tem gama, não tem nada. Por isso é X. Eu não. Por raciocínio mesmo. Eu errei por falta de raciocínio mesmo. Mas não tinha o X. Não tinha o X? Não tinha o X. Na minha não tinha X. Então, gente, me manda depois aí. Eu vou dar uma olhada, tá? Disso aí, do X aí, a gente resolver. Acho que na segunda prova. Vocês pegaram a primeira prova, né? Na minha não tem o X também, não. Mas eu marquei radiação só. Professor Paulo? A minha foi a primeira. Uhum. Fala aí. Paulo, pode falar. a Márcia. Fala. Ó, a 13. Desde a 13 a 14, essa 15. Não, a 16. A 13 a 14. Talvez eu tivesse errado a 15, que acertei aqui, mas. E a 16, que é osso, aquela que é a hemorrágica, tudo eu tinha botado certo, mas as letras aqui tá tudo trocado. Mas agora eu sei que isso não adianta, mas que deu uma confusão aí, deu sim. Uhum. A gente vai ver sobre isso aí. Relaxa. São componentes do sistema de varredura. E maca. Para ser 18? A 18 é aquela que a gente pulou, né? Que é repetida. Ah, tá. Que é a D, no caso, né? Do raio-x? Radiação X. Não. A repetida é plano axial. Ah, do axial. É aquela que é a mesma questão da 13. Tá. Vamos lá. Qual é a 18, professor? A senhora falou a 18? A 18